Sejam bem-vindos ao programa Manhã na TVS de hoje. Muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje, em cima da mesa, temos um tema. Aliás, hoje, mais concretamente, o programa está muito recheado de convidados, mas vamos abrir com este tema que está ligado às drogas, o consumo de drogas ilícitas. O Dia Internacional de Luta contra as Drogas se assinalou recentemente e vamos falar um pouco sobre isto com as instituições competentes. Em representação temos a Nashazer Ferreira, que vem representar o Instituto das Drogas Tóxicas e Dependência, e também temos a Jamila Bragança, que vem aliás, é da Polícia Judiciária, vem falar em nome da Polícia Judiciária em relação a esta temática. E lá mais à frente teremos a participação do sociólogo Carlos Lopes e outros convidados, e o tema que vai ainda dar cobertura ao programa de hoje iremos revelar lá mais à frente. Como eu fiz referência, nós vamos falar hoje do Dia Internacional de Luta contra as Drogas. Portanto, foi no dia 26 do mês em curso, onde, enfim, foi assinalado o Dia Internacional de Luta contra as Drogas. O Instituto das Drogas, sobretudo, preparou várias atividades, e dentre elas com a participação de sociólogo, Polícia Judiciária, para poderem, assim, juntos, desmistificar e esmiuçarem melhor esta questão de consumo de drogas e como em que pé está esta situação em São Tomé e Príncipe, se nós temos um consumo exagerado, se diminuiu, se aumentou, enfim. Hoje vamos tentar descobrir o que é que foi feito, afinal de contas, o que é que, de concreto, independentemente do meu pequeno discurso, o que é que realmente o Instituto das Drogas preparou para o Dia Internacional das Drogas e como é que a atividade, ela decorreu. Bom dia. E obrigado por terem aceito este convite. Bom dia, Sr. Abdulai. Bom dia, telespectadores. E, como já disse, o Sr. Abdulai, eu chamo-me Nashazer Ferreira, sou do Instituto de Toxicodependência, Droga e Toxicodependência, e estou aqui hoje para falar um bocado sobre o nosso Instituto. Com relação ao Dia Internacional de Droga, que foi assinalado na segunda-feira, dia 26 de junho, nós preparamos um leque de atividades, concretamente no distrito de Mesós. Correto. Por quê? Porque nós estamos a fazer uma atividade com parceria da ELPO, da ONG ELPO, e nós estamos a fazer uma atividade de abordagem ao nível nacional, que é Popimisa, que é Vida Sem Álcool. E nós, como temos descentralizado a nossa atividade do dia 26, já há 3 anos, já fizemos em Cauê no ano passado, fizemos em Lembá no ano passado, e esse ano fizemos em Mesós. O dia começou assinalado por futebol, torneio de futebol entre escolas secundárias do distrito, que foi no dia 24, no sábado, na escola do MM. E que depois, na segunda-feira, foi o ato central. O ato central foi, também havia o torneio de futebol, dos vencedores que foram a finais. E tínhamos lá também a senhora ministra da Juventude, que foi representar o senhor ministro da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais. E a diretora, tinha também os vereadores da Câmara Distrital, tinha também o delegado da Educação, porque estamos a fazer um torno na educação. Correto. E não podia estar de fora a educação. Mas correu tudo bem e está todo mundo presente, foi muito bom. E a senhora ministra também apelou muito aos jovens, porque nós pusemos o desporto, por quê? Porque desporto é a vida. E quando nós vemos os jovens a perder-se nas drogas, isso dói. Então, o desporto, por ser a vida, faz estimular mais o bom senso do jovem para a vida e não para a destruição nas drogas. Correto. Por essa razão que nós implementamos o desporto para essa atividade e distrito de Mesós.
Vamos voltar a conversa daqui a pouco. Vou dar agora, uma vez mais, boas-vindas, só que desta vez é de forma mais acentuada, à Polícia Judiciária, concretamente na pessoa da doutora Jamila. No passado, sobretudo, a Polícia Judiciária já fez várias apreensões de pessoas com cannabis, mas no fim do processo foram postas em liberdade. A que deve a essa situação, uma vez que, por lei, cannabis é uma droga proibida? Bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Abdelai. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite endereçado à Polícia Judiciária. Muito obrigado. Bom dia, telespectadores. Sim, como disse bem, no passado a PJ fez várias apreensões derivadas de um conjunto de atividade que nós fizemos em parceria com outras instituições, nomeadamente a Polícia Nacional e os militares, em que nós apreendemos várias plantas, destruímos vários campos de cultivo de cannabis, mas em termos de decisão não depende muito da PJ, porque processo passa primeiro da PJ, o Ministério Público faz a acusação e o tribunal que decide. E o juiz, como nós sabemos, decide de acordo a um conjunto de fatores. Exato. Avalia se o réu é primário e mais um conjunto de coisas. A parte decisória, se fica ou não em liberdade as pessoas que são detidas e apreendidas as plantas de cannabis, não depende muito da PJ. Entretanto, nós, em termos de campanha, projetos também, para pormos fim, diríamos que seria impossível, mas pelo menos para pôr cobro a situação de, principalmente o consumo de cannabis, que tem se proliferado de uma forma um pouco inexplicável. Nós, há bem pouco tempo, assim, em jeito de reuniões, por causa de um projeto que nós estamos a trabalhar, nós constatamos que o consumo da lhamba aumentou de uma forma muito grande, porque anteriormente as pessoas que consumiam faziam isso de uma forma mais clandestina e escondida, tinham medo mesmo que as outras pessoas vissem que estariam a consumir. Mas eu não sei se lembram, ultimamente havia aquela tentativa de legalização do cultivo de cannabis em Santo Tomé. O projeto falhou e graças a Deus, não é? Depois disso, as pessoas entenderam isso de uma forma, se calhar, errada no meu ponto de vista, ou seja, no ponto de vista da Polícia Judiciária. E a partir disso nós constatamos que as pessoas agora, depois disso, consomem normal, sem vergonha nenhuma. E tem sido uma grande preocupação, tendo em conta agora com o último relatório da ONU e outros parceiros, cannabis tem sido, enfim, a droga mais consumida e acaba por liderar, sobretudo, a tabela de drogas consumidas a nível mundial. E isto tem sido, em São Tomé e Príncipe, enfim, vamos continuar aqui com com as nossas atividades. É verdade que o Instituto das Drogas tem lá várias funções, mas diga-nos então qual é a real função do Instituto das Drogas e qual o seu principal objetivo. O Instituto de Droga tem a função, o Instituto de Droga é um órgão que pertence ao Ministério da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais, e representa, tem também apelos à execução da política do programa de luta contra drogas. E também o estudo, informações, pareceres e apoios técnicos para o domínio de drogas. Correto. E o objetivo principal do Instituto de Droga é sensibilizar e consciencializar a população nos riscos e as consequências de uso de drogas ilícita e ilícita para a saúde e para o bem-estar social. Estamos diante do programa aí na TVS e este é o
tema que nós temos em cima da mesa hoje. Estamos a falar um pouco sobre o Dia Internacional de Luta contra as Drogas. São as nossas convidadas, em representação da Instituto de Droga e Toxicodependência. Também temos também aqui a Polícia Judiciária, e lá mais à frente teremos o sociólogo para fazer uma análise social em relação a esta questão do consumo de drogas ilícitas. Voltando à Polícia Judiciária, com a doutora Jamila, vamos ver, no laboratório da Polícia Judiciária existe kits para testar cannabis. Sim, sim. Até porque se nós não tivéssemos kits, não seria possível apreender, porque em termos de prova... não seria possível Não seria encontrar. possível, porque como é que nós diríamos que aquela substância é uma substância psicotrópica ou não? Portanto, nós temos kits para todo tipo de drogas no nosso laboratório, mas, entretanto, o resultado preliminar, nós contamos muito com a parceria com a Polícia Judiciária de Portugal, porque nós só fazemos o teste rápido de despiste. Esses nós temos os kits, mas o resultado preliminar que vai determinar a percentagem de THC, o tipo de substância, tudo isso nós contamos com a parceria em Portugal. E é de nosso conhecimento que os jovens têm fumado algumas folhas, como por exemplo a folha denominada folha bufo, muitos têm consumido. No laboratório da Polícia Judiciária é possível testar essa folha, uma vez que disse que dá para fazer todo tipo de testagens. É possível fazer algum teste a esta folha para saber se realmente é uma droga ou tem algum efeito semelhante à droga? É assim, dos testes que nós temos, por acaso isso é curioso, né? Já ouvimos falar, mas em termos de testar para saber se daria resultado para que tipo de droga, nós ainda não fizemos. Mas se calhar quando eu sair daqui vai ser a primeira coisa que eu vou lá ver com os colegas, para nós vermos. Nós temos os kits e nós poderíamos testar, porque os kits nos dizem que essa é um tipo de droga ou outro tipo de droga. O resultado dá positivo para determinado tipo de droga. Por isso nós vamos tentar ver se essa tal por acaso esta folha, testar, independentemente de jovens fumarem esta ou não, aqui também é do uso. É uma folha que se faz uso em São Tomé, na medicina tradicional, para aliviar a tosse e outras coisas mais. Dizem que ela é tira e queda. Mastigou, passou. E se tiver algum conteúdo que seja ilícito para o organismo, agradeceríamos à Polícia Judiciária e outros parceiros que viessem nos dizer quanto aos testes que forem lá fazer, porque realmente até mesmo Minanzo tem consumido de forma normal, porque, como dissemos, é do uso na medicina tradicional. E voltando aqui à questão voltando ao Instituto das Drogas, Toxicodependência, qual a situação do consumo da cannabis, ou seja, liamba, no país? O consumo da Yamba no país está muito, mas muito acessível. Muito acessível, principalmente para os adolescentes e jovens. Anteriormente, como a doutora Jamila tinha dito aqui, e talvez fariam isso clandestinamente, não era do jeito que está. Mas agora acho que perceberam ao contrário, né? Que agora se pode fazer como quiser. Porque mesmo a cannabis também é uma planta medicinal. A cannabis também é uma planta medicinal, como a folha bufo, que nós aqui referimos, mas só que isso para chegar ao ponto de ser uma planta medicinal, de fazer algum medicamento, nesse caso, tem que ser no laboratório, com as medidas, a quantias certas e para certos medicamentos. Mas aqui usamos de forma acessível, tem acessivamente em qualquer parte, as pessoas plantam, isso dá também espontâneos. E os jovens, em todas as sensibilizações, todas as escolas que nós temos ido fazer as nossas sensibilizações, nós sempre deparamos com jovens que nos diz que usa, que já usou, que vê em cultivos. E, inclusive, nós estávamos, nas nossas sensibilizações, estávamos em Neves, na escola de Neves, escola secundária de Neves. Houve um jovem, um estudante, que se testemunhou, disse que eles são grupos
e que usam muito. Mas alguns, e ele inclusive, parou de fazer porque um dos jovens do grupo ficou maluco por causa do uso de cannabis. E como eles viram, e eles começaram a deixar. Alguns deixaram, outros ainda, mas pelo menos esse que deu testemunho disse que ele parou e tá preocupado como é que ele faz para que o que ele tem no organismo ele possa libertar. Possa libertar. E nós conversamos com ele e dissemos a ele que ele, como parou, já é um grande passo. E com o tempo isso vai sair, porque ele já não vai gerir. Com o tempo isso vai sair, porque o organismo vai ajudar e que ele tem que fazer uso de muita água e uma alimentação muito equilibrada, uma alimentação mais equilibrada e beber muita água e não fazer uso disso nem de bebidas alcoólicas. Porque bebidas alcoólicas é uma droga que é a primeira, é o ponto de entrada para essas drogas ilícitas. Por quê? Porque a Yamba já é uma droga ilícita. A Yamba já faz parte de uma droga ilícita. E para entrar na droga ilícita, eles vão nas drogas lícitas, que é bebida, depois vem o tabaco, depois daí é que entra a Yamba e outras drogas mais pesadas. E o consumo de Yamba no país está muito, mas muito exagerado na parte de jovens e adolescentes. Sim, pode fazer. Sim, pode sim. É assim, nós também temos deparado com várias situações de mães que recorrem à polícia judiciária, desesperadas, queixando de que os filhos entraram no grupo e estão a consumir Yamba, causando vários problemas na família e muitas vezes são menores de idade que a PJ se vê de mãos atadas porque quando se trata de menor, o tratamento, o processo é tudo diferente. Sim. E é assim, nós estamos preocupadíssimos com essa situação e escolas também que apresentam queixa, pedem podem ajudar a polícia porque os alunos têm consumido mesmo, levam e consomem nas escolas. E as pessoas, quer dizer, delinquentes, não sei se eu diria se eles são delinquentes ou se aproveitam do consumo da Yamba, que é a droga mais barata no nosso mercado, que o poder de compra permite mais aos jovens, aos menores, até também porque plantam, conseguem cultivar facilmente. Por isso tem causado inúmeros problemas que nós também andamos seriamente preocupados, que eu nem sei como é que nós vamos fazer de verdade, que é para pôr cobro a essa situação, porque campanhas de sensibilização têm sido feitas. Em termos preventivos, acho que está a falhar um bocadinho, porque eu acho que tudo deveria começar na prevenção, que é fazer mesmo as fiscalizações nas escolas, se for possível, nas ruas, nessas tais ruas nas que localidades dizem exatamente também. Que têm grupos que consomem e depois as pessoas não podem passar numa determinada hora. Porque lá está um indivíduo. Indivíduos, é isso. Que acha que fumou e pode fazer o que bem entende. Nós também, com relação a isso, nós também no ano passado, se eu não estou no erro, se não me falha a memória, também tínhamos um pai ali no gabinete. Antigamente, ainda estávamos no edifício da Justiça, do Ministério da Justiça. Um pai que foi ali aflito com seu filho, na altura, acho que ele agora já pode ter uns 20 e poucos anos, tinha para aí 18, 19 anos, que ele disse que o filho já está viciado e ele estava preocupado com a situação. E ele foi ali, nós conversamos com ele, chamamos o menino e tínhamos uma psicóloga que nos acompanhava, que ficava lá conosco, falamos com ela, ela atendeu, ela disse-nos que o menino já não dá para ir naquela parte que nós temos que fazer, porque a nossa parte é sensibilizar, aconselhar, e com a psicóloga para ajudar. Mas o menino já estava tão avançado, porque ele já não estava limitado na Yamba, em cannabis. Ele já estava em outras drogas mais pesadas. E com isso nós encaminhamos o pai para que levasse o menino para
o centro hospitalar, que lá tem um serviço, é o mínimo, que é da psiquiatria, que todo mundo tem aquele tabu que é para malucos, que não é bem assim, porque esses serviços também são prestados lá na psiquiatria. E o pai foi atendido com a psicóloga lá mesmo no gabinete, foi feito umas 2 sessões com o pai, porque a psicóloga viu no fazer o pai ainda precisava dela, mas ele já estava tão avançado que já não dependia só da psicóloga, tinha que ter outros tratamentos. E daí foi feito assim, e ele continuou conosco, o menino ele levou o menino, depois não sei mais se permaneceu com as consultas ou com o tratamento, porque já não voltaram para nos dizer alguma coisa, hein? Também não vimos mais nem o pai nem o menino, não sabíamos como é que está o pé das coisas com eles, mas espero bem que estejam bem. Nós vamos fazer um curto intervalo e é este o problema, às vezes, que eu costumo apelar à sociedade, quando muitas vezes procuram-nos para lamentar, para chorar, para fazer denúncias, mas quando a situação está resolvida ou está quase resolvida, ninguém nos procura para dizer obrigado. E nem para dizer, enfim, valeu, as coisas estão no bom caminho, valeu a pena ter-vos procurado. Só procura para denunciar e para falar, gritar, mas quando é para agradecer, toda a gente foge. Este é o apelo que eu sempre lancei a pessoal, que ninguém é adivinho, nem tanto o Instituto, nem tanto a Polícia Judiciária, muito menos a Comunicação Social. Se nos procurou para alguma situação, então nos procure também para dizer como é que a coisa está ou em que pé ficou, porque ninguém adivinha nada. E é por aí, o apelo está lançado. Vamos a um curto intervalo e já voltamos para darmos continuidade. Um abraço a Muito bem, estamos de volta e dando continuidade à nossa conversa, ao nosso tema. Continuando também com a Polícia Judiciária, em relação à planta, venda e consumo da liamba. Quem planta, quem consome, quem vende, neste caso, quem é o maior infrator? O consumidor, o vendedor ou o agricultor da própria planta? Olha, nesse sentido, tudo dependeria da quantidade que cada uma dessas pessoas forem apanhadas no momento de detenção. Tudo depende da quantidade que a tabela no Código Penal faz referência nos termos do artigo 278. Porque está a consumir, por exemplo, a polícia encontra-te em flagrante com isso, não dá em nada em termos processuais. Quem vende, se apanhar com 1 grama, não dá em nada em termos processuais, não dá em nada, absolutamente nada. Por isso tudo depende da quantidade e só depois é que nós poderíamos considerar cada um deles em fatores. Se eu sou consumidor e eu for apanhado com, vamos dizer, por exemplo, 1 quilo de liamba, eu sou infrator, eu vou responder criminalmente por crime de droga. Pronto, mas se eu tiver só com um bocadinho a fumar, não. Tudo depende da quantidade. Mas tanto um quanto o outro, dependendo da quantidade, são infratores. São infratores, muito bem. Desde quem cultiva, quem vende e quem consome. Muito bem. E em relação também a esta temática, qual é o posicionamento do Instituto das Drogas e Toxicodependência? Nós, Instituto da Droga, com relação a isso, nós baseamos mais na prevenção, que é a sensibilização. Porque nós não temos muitos meios para outros tipos de prevenções. É mais mesmo para sensibilizar e também sensibilizar e consciencializar a pessoa o risco que as pessoas correm usando esses tipos de drogas. Porque nós não vamos falar só de iamba, temos outras drogas ilícitas, né? Nesse caso. E na iamba também, como nós tínhamos dito aqui, na folha bufo. E não fica só na folha bufo, porque nas nossas sensibilizações, há alunos que dizem que fumam outras folhas. Nós já ouvimos alunos a dizer que fumaram folha de tomate, já ouvimos alunos a dizer que fumaram essa folha que nós dissemos fiaglesa. Foi isso que nós ouvimos em Angulares. Eles lá dizem, chamam a folha punhengue. É o nome, acho que é a língua
materna, a língua deles, é Nhengue, a folha, mas é a fiaglesa, conhecida em São Tomé como fiaglesa. Eles também fumam isso. E quem nos diz isso são crianças. São crianças. Criança de 1º a 4º ano. Pelo menos o primeiro dia que nós ouvimos foi de criança de 1º a 4º ano que nos disse isso. Porque eles fazem por verem os jovens que fumam iamba, que fumam outras drogas, e eles, talvez por não ter acesso a esses materiais, a essas drogas que os mais velhos fazem, eles procuram qualquer outra coisa que é para fazer o mesmo efeito. Eu creio que é isso. Porque se eles para ter a iniciativa de fumar folha de tomate ou fiaglesa, porque eles viram os outros, porque eles dizem que eles veem os outros a fumarem, mas talvez não veem o que eles fumam. Eles só pegam naquilo que eles veem e fazem, na base disso. E nós temos essa problemática de aconselhar e também ajudar com a psicóloga, quando eles recorrem a nós. Porque fazer a sensibilização nas escolas, na comunidade, nós vamos fazer. Mas se ninguém nos diz, eu preciso disso, eu preciso daquilo, se ninguém expõe, nós não vamos saber a ponto de nós ajudarmos diretamente a essa pessoa. Para ver, para a pessoa tem que recorrer mais a nós. Muito bem. O que a PJ tem feito para controlar, sobretudo, a plantação de cannabis ou iamba no país? A PJ tem feito várias operações conjuntas, em coordenação com o Ministério Público, que é o detentor da ação penal, no sentido de destruição dos campos do cultivo. Quando falamos de campo, esses campos mesmo grandes, com uma grande quantidade de plantas de cannabis. Cannabis, muito bem. Entretanto, aqui em São Tomé nós já verificamos plantas, por exemplo, as de 5 pontas, de 7 pontas, que têm diferente, dependendo, né, diferente percentagem do PHC, que é a substância ativa que atinge o sistema nervoso central. E as pessoas não têm noção, há umas que são mais fracas, mas as outras, que a percentagem do PHC é muito mais elevada, causa muito mais danos. As pessoas consomem sem regra, sem qualquer quantidade, consomem em excesso, que tem criado vários problemas, como a doutora havia dito. Há situações já de jovens que estão com um problema mental, segundo o que narram as famílias, é que depois de começarem a consumir liamba é que adquiriram esses problemas psíquicos. Entretanto, a PJ, nesse momento, nós estamos num processo de reorganização, e por causa da nova direção, por causa de também a reforma que se está fazendo na PJ, mas nós já temos em carteira vários projetos, vários planos de ação em relação a, desde destruição de campo, mesmo de detenção e apreensão aos centros de venda e comercialização, centros de comercialização de liamba e outras drogas, mas particularmente nós estamos virados para a liamba, que é de mais fácil acesso e que tem estragado a nossa população, se eu assim posso dizer. Temos vários projetos, estamos à espera só do momento próprio, que é para nós entrarmos em ação com essa destruição, digamos assim, dos campos, que é onde começa tudo. Como é que podemos fazer alguma denúncia à Polícia Judiciária em relação a drogas ilícitas, caso venhamos a ter, ou caso depararmos com alguém que planta? Qual é a metodologia que se deve usar para efetuar uma denúncia de forma também a salvaguardar o denunciante? Bom, nós apelamos sempre às pessoas que têm conhecimento de campos de liamba a dirigirem a PJ, ou de várias formas, ou por telefone, ou por denúncias anônimas, mesmo escrito, ou por mensagem, se alguém conhecer, enviar de alguma forma a informação, que a PJ saberá trabalhar nessa informação e garantir que a identidade da pessoa não seja revelada. Não seja revelada.
Porque se as pessoas colaborarem nesse sentido, porque a PJ nós não temos como saber de tudo o que acontece no país. Por isso é nessa parte que entra a colaboração da população, que também deve ter interesse de ver a sociedade mais calma, mais organizada e sem esses problemas que o consumo excessivo das drogas tem causado na nossa sociedade, desde furto, desde destruturação familiar, agressões, marido e mulher, jovens na rua. Portanto, nós aconselhamos a denunciar, a colaborar com a polícia nesse sentido. Denúncia de forma anônima, que pode ficar descansada, que não vai ter a sua identidade em causa nesse sentido. Muito bem. E qual a mensagem deixa a Polícia Judiciária à população em relação, enfim, a esta situação que o país luta para que não se alastre mais? Estamos a falar de drogas e o seu consumo. Nós, da Polícia Judiciária, apelamos à população em geral, principalmente à família, porque nós, ultimamente, trabalhamos num tema que dizemos é de pequeno que se torce o pepino. Nem sempre a educação que nós damos em casa é aquilo que a pessoa vai se revelar no futuro, porque depois tem outras influências. Mas nós apelamos principalmente às famílias que eduquem os seus filhos, para incutirem na mente dos meninos, desde pequeno, as consequências que podem advir do uso de droga, desde as lícitas até as ilícitas. Conversar com os meninos. Nas escolas, os professores também podem ajudar nesse sentido, porque quando já chega a polícia, a situação é quase irreversível, ou seja, já atingiu um ponto muito grave para chegar à polícia. Por isso, para evitar que chegue a polícia, ao Ministério Público e aos tribunais, a família tem que ter um papel importante. Muito obrigado. Nós vamos regressar em breve com o nosso programa, e em especial com o sociólogo, para fazer aqui uma análise social da coisa. Doutora, muito obrigado. Obrigado também. E vamos fazer apenas um curto intervalo e já estaremos de volta. Dia Internacional de Luta contra as Drogas, hoje em cima da mesa. Estamos na reta final deste tema e nesta reta final, afinal, Eliamba, o que a música realmente quer dizer? Começo pelo sociólogo. Bom dia, obrigado por estar cá conosco para nos ajudar a elucidar a população em relação a esta canção especial que acabamos de ver e ouvir. E outros assuntos que depois lá mais à frente iremos entrar, mas vamos começar justamente pela canção Eliamba. O que a música quer dizer? Bom dia. Antes de mais, bom dia, Blay, bom dia aos telespectadores. Obrigado pelo convite de estar cá no programa e partilhar um pouco da experiência que a gente tem. Falando justamente da música, hoje em dia, permita-me fazer uma abordagem, nós temos aquilo que nós chamamos de sociologia da música, para analisar justamente o impacto que a música tem nas nossas vidas, no nosso cotidiano. E esta música em particular retrata as consequências do consumo de Eliamba. É verdade que cada um pode ter a sua interpretação, mas esta em particular vem sensibilizar a população, os jovens, os adolescentes, para as consequências do consumo do Eliamba. Deve-se ver nessa perspectiva, para que a sociedade considera normal um filho agredir ao pai ou à mãe. Não é normal uma pessoa querer subir num prédio para se atirar ou achar que quando não está vestido de um colete de bala, não tem força suficiente, querer agredir pessoas na rua, querer lutar com a autoridade, polícia e por aí fora. A música quer nos transmitir que só estando sobre efeito do Eliamba ou de qualquer outro tipo de droga é que o indivíduo sente e tem estes comportamento. A verdade é que, de uma forma sã, o indivíduo não teria este comportamento. De modo que a Eliamba, o consumo de Eliamba e outras drogas pode sim e altera o nosso estado psicológico, o nosso estado físico, dependendo do organismo,
não é? De cada indivíduo, do comportamento que tiver, ele pode se atuar de diferentes formas. Logo, é uma alerta para que deixemos de consumir liamba. Dando ainda na sequência disto, enquanto sociólogo, gostava que fizesses um pouco abordagem sobre impactos sociais, consumo de drogas no país, na sequência desta enfim, da sua abordagem, da sua narrativa. Olha, repara, vamos começar da família. O consumo da liamba tem um impacto muito negativo na família. Podiam até me perguntar, olha, será que todos que consomem liamba são delinquentes ou cometem delinquência? Eu diria que não. Mas o facto de começar a consumir liamba, ele pode se tornar um dependente, não é? Procurar a liamba ao todo custo para consumir. E esta procura incessante, quando ele não vê, não encontra, para adquirir a liamba, ele precisa comprar. Ele, por exemplo, falando no contexto sociofamiliar, ele pode começar a subtrair dinheiro do irmão, da mãe, do pai, dos familiares para adquirir a liamba. Ou então, quando não subtrai dinheiro, pode vender objetos, né? Tudo para conseguir consumir liamba. Quando ele é um dependente de liamba, pode falar de liamba e outras drogas, ele tudo fará para conseguir. Então já está a causar problemas na família. Quando ele vai querer lutar ou agredir o seu pai, a sua mãe, então já temos problema na família. Particularmente, por exemplo, a nível da educação, porque a liamba, o consumo de liamba pode ter um impacto a nível social, de educação, emprego, o turismo, a segurança social, de modo que um jovem, por exemplo, adolescente que esteja a estudar, o consumo de liamba, como afeta o seu estado psicológico e não só, pode fazer com que ele abandone a escola, deixe de estudar, ele está a ter retrocessos, ele pode ganhar comportamentos agressivos, a liamba pode se manifestar de várias formas na pessoa, jovem, em quem consome. Desde logo, ele pode passar a dormir. A própria música faz referência ao jovem, enquanto o professor fala, ele está a subir sobre o efeito de liamba, só para ver o poder da música. Logo, a liamba traz várias consequências. Imaginemos, desde logo, a questão de dependência que nós falamos. O indivíduo pode ficar mais agressivo. Hoje nós vivemos o turismo, pode pôr em causa a paz social. Muitas das vezes não é que há uma relação direta com o consumo de liamba e violência e por aí fora, mas o facto de ele se tornar dependente dessa busca incessante para o consumo de liamba pode fazer com que ele desenvolva comportamentos agressivos. E hoje nós assistimos na nossa sociedade vários comportamentos agressivos provenientes do consumo de liamba. Está a pôr em causa a paz social, compromete o turismo. Hoje em dia nós queríamos apostar em turismo, desenvolvimento, vamos imaginar no contexto, por exemplo, do emprego. Nós temos 2 jovens, eu falo diretamente para si, jovem que consome liamba, um que consome e o que não consome. Então, perante estes 2 jovens, haveria mais probabilidade daquele que não consome liamba ter a sua vida normal, ter a oportunidade de emprego em detrimento daquilo que consome liamba. Então, a liamba também, o consumo de liamba é uma abertura para o consumo de outros tipos de droga, é uma porta de entrada. Se o indivíduo consome liamba, pode vir facilmente a consumir outras drogas que podem ter consequências alastrantes para a sociedade. Tendo em conta que o consumo de cannabis, ou seja, liamba, traz problemas sociais, consegue identificar-nos alguns destes problemas que o consumo pode trazer? Veja, desde logo, um jovem que esteja no sistema de ensino, o abandono escolar. O abandono escolar, ele pode ficar comprometido o seu sucesso, não é? Vimos na música o comportamento de um jovem que consome liamba enquanto o professor
está na sala e a falar, não é? Então, o problema familiar que isso traz, a partir do momento que ele se torna num agressivo. Então, dependendo de pessoas, pode gerar vários comportamentos. Ele pode ter insônias, pode estar, enfim, São vários altera tipos de comportamentos que o seu estado psíquico, em termos de emprego, oportunidades de emprego, e a sua vida pessoal, né? Projeção na carreira. Exato. Associado a essa questão de violência. Então, um conjunto de consequências que nós podemos aqui trazer para ver os efeitos do consumo do Liamba. E o que pode levar um jovem ou uma pessoa a entrar no mundo das drogas? Várias causas. Dentre elas, a influência de pessoas amigas. Muitas das vezes o jovem adolescente, nesta fase, ele quer experimentar, né? Ter novas sensações. E outras, problemas pessoais, não é? Ele pode pensar que, e há uma falsa ideia de que consumindo Liamba ele pode ficar sem vergonha, pode estar sem receio. Então, ele pode sentir a vontade para desenvolver alguma atividade. Imaginemos, numa noite, numa festa, ele vai consumir Liamba para estar mais à vontade, para pedir à sua colega jovem adolescente dançar para estar mais alegre. Ele pode ter qualquer problema pessoal que, achando que consumindo Liamba pode ajudar a aliviar o problema. O desemprego, sem horizonte, não ter uma orientação pessoal e profissional. Então, são um conjunto de fatores que pode levá-lo a consumir a Liamba, independentemente de influência ou não, mas é uma questão muito particular e pessoal. Mesmo que por influência de terceiros, depende muito da pessoa tomar esta decisão. Portanto, qual deve ser a contribuição da família, das igrejas, das escolas, enquanto instituições de socialização no combate ao uso das drogas? Como já se disse cá, apostar sempre na sensibilização. A representante do Instituto da Droga falava do trabalho que tem feito no terreno. Quero felicitar pelo trabalho nas escolas, na família, a comunicação social em particular. O Abdullah que tem desenvolvido um conjunto de temas com o seu programa, incentivar a sensibilização, acompanhar os programas. Muitas das vezes quero também felicitar o Abdullah pela inovação, né? Muitas das vezes o formato do programa, muitas das vezes pode ajuda o pessoal aos telespectadores, mas é interessante que os pais, encarregados de educação, o pessoal acompanhe os programas, procure informações. Os pais que têm seus filhos, mediante os vários problemas sociais que existem hoje, procurem ajudas de profissionais para cada área. Não é? Nós temos o Instituto da Droga, nós temos outros centros ligados, imaginemos, seja quando é a questão de violência doméstica, procurar um centro de aconselhamento, profissionais de áreas pedindo orientação para que conversa com os filhos, tanto é que, como já se disse cá, os jovens adolescentes estão expostos, não é? Ao mundo, à internet e aquilo que aprendem fora com os colegas, nas escolas. Então é preciso incentivar conversas sobre esses temas, explicar sem tabu que a droga ela existe, que consumindo as consequências que traz. Aliás, assim como o Liamba, vários outros males sociais existem, então precisa de orientação, de modo que saiba as consequências, não é? O caminho que quer escolher. Porque ser dependente de Liamba ou outro tipo de droga é um problema sério que o indivíduo procura a todo custo ver saciado esse desejo e pode fazer tudo para conseguir saciar esse desejo. Nesta levada, antes de voltarmos a conversar com a representante do Instituto das Drogas, Toxicodependência, vou ainda questionar
ao sociólogo, entende que de alguma forma ou outra a nossa sociedade tem tratado de uma forma estereotipada os usuários de droga no país? E, se for verdade, quais estratégias deve-se usar para inverter esta Com situação? certeza. É verdade que há um estereótipo, como é natural, é uma consequência também do consumo de lhamba e outras drogas para o consumidor, o estereótipo que tem. Na linguagem terra-terra, o chamar de nome ou menosprezar, ou por de lado discriminar, não é? Há sim esse problema no país. O Estado, as instituições que trabalham com esta matéria devem incentivar o trabalho no terreno, para ver se conseguimos combater esse estereótipo, porque qualquer indivíduo está sujeito a este problema, particularmente jovens e adolescentes na sua fase de experimentação. Ele quer experimentar tudo. Então, é importante que haja também, particularmente, um centro de reabilitação, porque o problema existe. Faz falta um centro de reabilitação e tratamento de usuário de lhamba e outras drogas. Correto. Agora vamos ouvir um pouco o Instituto das Drogas e Toxicodependência, uma vez mais. Sabemos que têm feito várias campanhas de sensibilização na luta contra o uso das drogas ou o consumo de drogas ilícitas no país. São várias atividades, especialmente nós que neste programa já realizamos vários programas, vários temas, já debatemos. É verdade, sim, que têm feito muito trabalho de sensibilização. Agora, só uma opinião da parte do Instituto, qual seria a consequência do uso de lhamba para os jovens, na sua especial opinião? Ou, aliás, na opinião do Instituto, já ouvimos várias opiniões, gostávamos de ouvir também um pouco a opinião do Instituto em relação a isto. A opinião do Instituto com relação a isso é muito abrangente. Por quê? Porque a consequência de uso de lhamba ou outras drogas são grandes. São grandes e imensas. Por quê? Porque os jovens adolescentes, quando fazem uso de lhamba, a probabilidade de ser um delinquente é grande. Isso é uma grande consequência para a pessoa e para a sociedade. Porque a sociedade não precisa de delinquentes, mas sim precisa de homens e mulheres sãs e vivas para organizar e caminhar a sociedade. E isso também traz a consequência para o Estado, encargos para o Estado. Por quê? Porque consumindo lhamba ou outras drogas, eles têm a probabilidade de terem outras patologias, de adquirir outras patologias, outras doenças, né? Para pessoas que não percebem muito a patologia, outras doenças. E essas doenças depois vão recorrer aonde? Ao Hospital Central, o encargo do Estado, e isso também tem essas consequências do estruturamento da família. Há sempre o estruturamento da família com relação ao uso de drogas, de lhamba. Como nós estávamos a ver aqui a música que dizia lhamba, eu vejo, já tive a oportunidade de ver ainda no dia 26, no Dia Internacional de Luta contra a Droga, lá no MM, na Escola Maria Manuela Margarido. Quando puseram essa música, houve um momento que puseram essa música. Há jovens que diziam, a gente ainda põe essa música. Por quê? Porque a intenção deles é que a música incentiva usar mais a lhamba. Mas não, é o ao contrário. Por quê? Porque a música faz com que os jovens tenham que ver que a lhamba não é a solução. A lhamba nos traz a perdição. Porque o jovem não pode agredir os seus pais. É incorreto. Porque esse jovem depois, quando for mais velho, for pai, ele não vai querer e nem vai aceitar que o seu filho também lhe agrida. Então quer dizer que ele também não pode fazer aos seus pais. Um jovem normal não pode pensar em voar de um prédio. Não é normal. Ele não é super-homem, não tem asas.
Então, isso leva a ver os jovens a perceber que Yamba não é para fazer uso, não é para usar. Leva-nos à perdição, não à vida. E o jovem tem que pensar, porque eu acho que o jovem faz o quê? Levam-se mais pela batida da música, não pelas mensagens da música. Porque muitas vezes já nós perguntamos qual é a mensagem da música. Eles não sabem nos explicar qual é a mensagem da música. Eles só sabem que é Yamba, Yamba. Yamba é o quê? Para quê? Eles não conseguem explicar a mensagem. Mas é isso que eu chamo a atenção aos jovens, para que eles percebam a música, percebam o teor das coisas, para saber o que eles podem, muitas vezes, colher dessas mesmas mensagens. Correto. Segura só um bocado, que eu também vou aproveitar nesta deixa. A questão da interpretação tem sido um fator que, enfim, tem desviado muito a atenção das pessoas em relação a determinadas situações. A população em São Tomé e Príncipe tem uma dificuldade muito grande sobre a interpretação. Não usam muito, como quem diz, as músicas são metáforas, são parábolas, são mensagens entre linhas. E esta questão tem dificultado muito o trabalho de muitos agentes, não só, de comunicação social, do Instituto das Drogas, mesmo da Polícia Judiciária, mesmo da parte dos sociólogos, dos psicólogos, enfim. A questão da interpretação. Temos aqui um sociólogo e temos uma sociedade onde a interpretação é um problema grave. Como é que nós podemos resolver isto? Eu não diria que a população santomense, os santomenses têm um problema de interpretação. Porque de uma música, de um tema, pode ter várias interpretações. Não falo só da música, eu falo da questão geral. Sim, eu falo também no geral. E é verdade que de um problema social, de uma música, de um facto, pode tirar várias interpretações e várias ilações. Daí que devemos tirar as ilações mais corretas e devemos procurar as estratégias de que as mensagens cheguem como a gente quer transmiti-la, de forma que seja o mais perceptível possível. Daí é ver das estratégias ao longo da sensibilização, ao longo de passagem de informação, da comunicação, tentar ver o feedback, se de facto está-se a perceber a mensagem que a gente quer transmitir. Mas este exercício, por exemplo, se viermos tomar em conta este exercício que o senhor sociólogo faz referência, vamos acabar por ter que justificar tudo quanto é cantado. A questão onde eu quero chegar é que a própria sociedade ela não está preparada para interpretar determinadas coisas. Temas. A gente, eu vou ser mais direto, mais terra a terra. A gente é como a minha mãe sempre dizia, eu digo A, você entende B. Eu falo, este problema ainda está reinante e a nossa sociedade a cada dia que passa vai se agravando mais. É nesta perspectiva que eu gostava, enfim, para elucidar a sociedade, qual é o melhor caminho para que consigamos fazer uma boa interpretação, porque se for neste exercício de termos sempre que sensibilizar as pessoas em determinada música, naquilo que estamos a dizer, então vamos acabar com a escola. Justamente aí que eu queria chegar. É um processo natural. Investir fortemente na educação é o fator chave. Não é? Tanto é que o objetivo é sempre massificar a educação. Não é em vão que vem-se dar a democratização do ensino. Agora é preciso primir pela qualidade de ensino. E muitas das vezes adequar o contexto, a língua local, muitas das vezes no ensino. Há países, particularmente vou buscar o exemplo da nossa região autónoma, a região autónoma do Príncipe, que já tem o Lunguia no seu sistema de ensino como de forma a facilitar, mais do que valorizar também a cultura é um aspecto, facilitar também esta comunicação e essa compreensão. A forma, a linguagem que a gente transmite para, aliás, que a gente usa para transmitir uma mensagem, ela pode, muitas das vezes, influenciar na compreensão. Investir fortemente na educação é um fator-chave
e fazer um casamento também com a nossa cultura, as nossas línguas. Não sei, ter uma estratégia de, sei lá, a gente começa, por exemplo, o Kuduro, que é uma linguagem jovem, o Afro House, começar a ter esses estilos musicais, se calhar, a nossa música, a nossa língua, tá ver? Então é uma forma, uma estratégia, quem fala desta pode falar de outras, no sentido de adequar, mas haverá sempre várias interpretações de uma mensagem, de uma música, de um modelo que a gente queira transmitir. Por isso que nós estamos cá. Exato. E para tentar fazer a nossa parte. Interpretação. É curioso que ontem, justamente ontem, eu em uma conversa, ontem, salvo erro, se foi ontem, em uma conversa com alguém que também tem alguém de grande relevo na nossa sociedade, tanto política, social e económica, estou a falar de alguém mesmo com alguma bagagem. E estávamos a conversar, chegamos à conclusão que a gente estuda a língua portuguesa durante muito tempo, mas a gente deixa para trás a metáfora e a parábola. Sim. Porque são por estas vias que a música comunica. Certo. São por estas vias que as músicas comunicam, não só a música, como as telenovelas, as séries, os filmes, enfim, os desenhos animados, eles comunicam por metáforas, parábolas. Antigamente, até nas escolas, usávamos muito, já se esquece de linguagem verbal e não verbal, mista. As pessoas já não sabem mais o que é isto. E isto vamos traduzir, é metáfora e parábola. Já não, a gente estuda a língua portuguesa durante muitos anos, mas ainda se esquece destes a sociedade é dinâmica. Acho que esses pormenores ficam mais nas escolas, nos papéis, nos textos. A sociedade é dinâmica, ela está em constante transformações. Muitas das vezes há aquilo que nós chamamos de o fenômeno de aculturação, apropriação de outros elementos culturais na nossa e vice-versa. O próprio processo de globalização, hoje as novas tecnologias estão a dominar o mundo através de internet. O conselho é adequarmos as nossas atividades, nossos programas, aproveitando as novas tecnologias. Como é que a gente vai construir, por exemplo, jogos educativos, por exemplo, com base na nossa cultura, na nossa língua, adequado, aproveitando as novas tecnologias. A forma como a gente tem a TVS, a Rádio Nacional, por exemplo, outros meios para transmitir a nossa, aquilo que a gente quer transmitir, não é? Aproveitar esses meios de comunicação, de tecnologia, aliás, para incutir esses elementos culturais, de modo que estejam enraizados e não se percam. Porque o famoso... aquela linguagem que nós usamos quando estamos na escola, na língua portuguesa, a famosa figura de estilo já se foi. As pessoas já não preocupam muito mais com isso. E quando se usa a figura de estilo, as pessoas não percebem e há muita gente que até parte por ignorância. Podemos dizer que é falha nesse link de conversa, nós vamos ver o tema abordado este ano para o Dia Internacional de Luta contra a Droga, que foi escolhido pela para a Unicef. O tema está a dizer, primeiro, as pessoas, acabar com o estigma e a discriminação, fortalecer a prevenção. Agora, para pessoas que vai levar esse tema como... Por quê? Porque aqui em Santo Tomé, eu acho que também nas outras paragens, não posso falar muito das outras, né? Mas concretamente de Santo Tomé, nós vemos quando as pessoas são usuários de qualquer tipo de droga, eu vou me referir a qualquer tipo de droga, tanto ela droga lícita ou ilícita, bebidas alcoólicas e amba e outras coisas, nós vamos discriminar as pessoas. Vamos mesmo de lado. Nós não vemos que essas pessoas são doentes. Porque nas nossas formações aos líderes comunitários, da nossa parceria com a ELPO, NGELPO, estamos a fazer essas sensibilizações e estamos a fazer formações, inclusive temos uma formação na sexta-feira com os líderes comunitários, fazemos essas sensibilizações com líderes comunitários de cada distrito, para que eles, como estão
presentes nos distritos, nas localidades, eles têm mais probabilidade de passar as mensagens. Não discriminar as pessoas, mas sim ver as pessoas como um doente e tentar ajudar. É isso que nós pedimos. Falando é representação Então, social. representação social, sim, De sim. um alcoólatra, Alcoólatra, de um sim. liambeiro, de quem Sim, consome sim, sim. liamba. Então já constitui uma consequência Uma também consequência. para A sociedade. o consumidor. Muito bem. E já agora que estamos na reta final, mesmo para arrematarmos, até porque temos um outro tema a seguir, qual é a vossa mensagem para a população em relação a esta situação? É verdade que muita mensagem já foi deixada, Muitas. mas sempre quando a gente está a fechar, a gente tem sempre mais alguma coisinha que a Mas gente... nunca é demais. Exatamente. Eu creio que nunca é Nunca é demais. demais. E eu tenho um lema que eu sempre digo aos jovens, quando eu vou sensibilizar, quando estamos na escola, que eu digo, água mole na pedra dura, tanto bate até que fura. Que eu nunca vou cansar de sensibilizar e falar com eles acerca de drogas. Por quê? Porque eles têm que ver que a sociedade precisa de cada um de nós. E cada um de nós, jovens, adultos, seres humanos, fazemos parte de uma sociedade. E se nós formos doentes, qual é a contribuição que temos à sociedade? Nenhuma. Então temos que ser jovens, vivos, dinâmicos, brilhantes, para nós fazermos brilhar a nossa sociedade. É essa mensagem que eu deixo aos jovens de Santo Tomé e Príncipe. Brilhem, 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 brilhem. E sejam autênticos, porque a sociedade precisa de jovens brilhantes. Muito bem. Meu amigo sociólogo, a mensagem... Está provado de que o consumo de liamba é prejudicial à saúde. É um problema social. Daí que, para aqueles que consomem liamba, que busquem apoio. Que digam, eu sou consumidor, é normal, eu quero sair desta situação, não quero continuar a ser dependente. Aquilo que ainda não é dependente, que saia. Nós temos outras coisas para podemos fazer, praticar atividades desportivas. E aquele jovem que ouviu falar das sensações, liamba é bom, pode ter sensações sim momentâneas. Os problemas que cada vem depois são mais graves do que os efeitos, falsos efeitos que liamba nos dá com o consumo. Por isso que peço apoio caso tenha o problema do consumo de liamba. E O Instituto de Droga está aberto para receber qualquer um que for ali à busca do apoio, de um conselho, de qualquer coisa. O Instituto está aberto a qualquer momento, a qualquer um, seja lá quem for, mulher, meninas, rapazes, jovens, adolescentes, adultos também, que nós vamos estar sempre disponível para qualquer um, a qualquer momento. Obrigado. É só procurar por nós no Ministério da Saúde, onde Muito nós bem. estamos. Ok, muito obrigado. Obrigado. Vamos, obrigado a Obrigada. todos. Obrigada, A todos os Sr. telespectadores, vamos muito rapidamente fechar este tema para abrirmos o outro, mas o intervalo vem já a seguir com mais uma música e até a próxima oportunidade em relação a esta questão das drogas. Obrigada. Estamos de regresso ao nosso e vosso programa e desta vez vamos à Associação Baobá com as nossas convidadas. Tratam-se da Mariana Marçal e a Francisca Amado, que estamos cá, são fundadoras desta associação e vamos falar um bocado. Começava pela Mariana Marçal, que está mesmo aí diante de mim. Bom dia também a Francisca, Francisca Amado, ambas fundadoras. Bem, começando por aqui. Esta associação Baobá, quando é que ela surge, aonde e com que finalidade? Bom dia a todos. A associação, nós, como disse, o meu nome é Mariana Marçal, ela é Francisca Amado, temos as duas 22 anos. Nós fizemos voluntariado numa associação chamada Quelé, em Guadalupe e na Roça Agostinho Neto, que dá apoio aos jovens que vão do segundo ao 12º ano, dando apoio, fazendo explicações em qualquer área, em qualquer disciplina. E nós, nessas explicações, percebemos rapidamente que não havia muita falta de informação relativamente ao ensino superior. E foi aí que surgiu a ideia de criarmos a Associação Baobá,
com o objetivo de servir de meio de ligação entre os são tomenses e o ensino superior aqui em São Tomé. Porquê é que eu digo são tomenses? Porque não queremos excluir aqueles jovens que não concluíram o 12º ano, porque há várias formações aqui no país que de facto dá para fazerem com o 9º ano concluído ou o 6º ano até concluído. E já agora, está cá em São Tomé a associação e estão cá também representantes, são fundadoras desta associação, estão cá conosco. Onde é que estão situadas e o que é que já fizeram cá em São Tomé, Francisca? Então, em relação a eventos que a associação já fez, fizemos uma feira académica no Liceu Nacional no passado dia 29 e 30 de maio, onde tivemos as universidades de São Tomé, inclusivamente as 3 unidades orgânicas da Universidade de São Tomé e Príncipe, a Universidade de Lusíada e o Centro Profissional de Bulbu estiveram presentes com bancas e onde tiveram a possibilidade de mostrar aos alunos do Liceu todos os cursos que oferecem e as informações sobre os cursos básicas para os alunos terem noção. No segundo dia dessa mesma feira fizemos uma sessão de esclarecimento onde mostrámos todo o apoio que a nossa associação é capaz de dar aos alunos, desde ajuda na inscrição nas formações e informação sobre os cursos e formações, desde ajuda na candidatura a bolsas internas, porque nós sabemos que o país tem muitas bolsas internas para os alunos que querem estudar cá, e um outro projeto que nós também queremos dar a conhecer aos alunos, que são os testes vocacionais, que nós vamos fazer, ter disponíveis cá completamente gratuitos, que estão relacionados com dar a conhecer aos alunos que estão com dificuldades em perceber aquilo que querem no futuro, dar a conhecer um bocado e ajudá-los a tentar perceber o que é que faz sentido para eles. Está bem. Ontem também fizemos a nossa primeira distribuição de bens, que é um projeto que nós também queremos começar aqui, que é uma distribuição, aceitamos qualquer tipo de bens e fizemos a distribuição na roça Agostinho Neto, que é uma roça que tem um especial significado para nós, que foi aqui onde nós começámos a conhecermos São Tomé. Fizemos lá a nossa primeira distribuição de bens e o nosso objetivo é chegar a todas as comunidades, todos os distritos, não excluindo nenhum no distrito de São Tomé. Correto. E já agora, estando cá, já realizaram estas atividades. Uma pergunta curiosa, é a primeira vez que vêm a São Tomé e Príncipe? Não, como eu disse, nós já fizemos voluntariado em 2022, eu tive cá 4 meses e a Francisca teve cá 2. Muito bem, e tendo isto posto, bom, o que é que ainda pretendem explorar com a vossa associação cá em São Tomé e Príncipe? Nós agora temos este projeto finalizado, que é o projeto Bulaué, que toca na parte das escolas secundárias e as universidades, mas temos outros projetos que vão ser lançados. Não podemos falar assim tanto porque ainda não estão em funcionamento, mas queremos tocar na parte da empregabilidade e nesta parte das escolas secundárias e universidades, como eu disse. Muito bem. E a associação em especial, neste momento, em São Tomé e Príncipe, conta com algum associado, conta com alguma... Enfim, quantas pessoas estão envolvidas nesta associação cá em termos de colaboradores? Se é que tem também alguns colaboradores. Nós temos, em termos da associação em si, nós temos uma equipa em Portugal, com 12 pessoas, e em termos de parcerias, nós temos parceria com todas as universidades de São Tomé e com os 2 centros de formação de São Tomé. Trabalhamos com eles diariamente, isto para a divulgação pública dos próprios. Também temos parceria com o CNE e queremos agradecer porque nos forneceram a sede deles como local de trabalho. Queremos também agradecer aos centros de formação, como eu disse, porque trabalhamos com eles para divulgar as próprias instituições, e trabalhamos também com a direção do ensino superior e ciência para a divulgação pública das instituições, levando para o ensino superior. E também o Instituto da Juventude, que foi agora uma recente parceria que nós fizemos. E esta recente parceria já estão, enfim, definiram alguma atividade em parceria já, tendo em conta que a parceria é tão recente, mas ao fazer esta parceria, definiram alguma atividade com o Instituto? Tem alguma coisa em carteira? Sim, nós
tentámos ajudar-nos mutuamente. Basicamente, eles vão-nos ajudar a divulgar ao máximo entre os jovens são-tomenses aquilo que a associação oferece, como nós já explicávamos anteriormente, e em contrapartida nós oferecemos a nossa ajuda para estar presentes na organização, publicidade e tudo o que tem a ver com as formações que eles realizam sobre temas relacionados com gravidez precoce, abuso de drogas, todas essas formações que eles têm disponíveis para os jovens que apoiam e que os seguem. Portanto, estamos a trabalhar em conjunto nesse aspecto. Muito bem. Aos telespectadores, nós, como estamos na reta final também do programa em si, do nosso espaço de hoje, vamos relaxar com mais uma canção e brevemente estaremos de volta para darmos continuidade e ouvirmos um pouco mais das nossas convidadas em relação à associação que temos hoje. Tá vazia nossa cama, não vejo a hora e o tempo demora. Morena, eu vou cuidar da casa. Tá vazia nossa cama, não vejo a hora e o tempo demora. Tô na autoestrada a pisar 40, nem eu sabia o diamante que tinha, o diamante que tinha. Eu posso ser teu escravo, vou limpar a casa, vou lavar a louça, só ficar comigo. Posso ser teu boneco, vou esquecer a rua, vou ficar em casa, só ficar comigo. Eu posso ser teu escravo, vou limpar a casa, vou lavar a louça, só ficar comigo. Posso ser teu boneco, vou esquecer a rua, vou ficar em casa, só ficar comigo. Não existe outra mulher que me encaixa, sei lá. Como eu posso estar tão perdida em ti? Minha alma anda vaga de saber que não estará perto de ti. Faça comigo o que tu quiseres, não é justo desapareceres. Como achas que eu posso ficar sem saber se vai valer tentar? Eu posso ser o que tu quiseres, ser teu escravo ou teu marionete, desde que me garantas que vai valer. Os meus amigos me chamam buelo, porque eu não cuidei de ti, porque eu não cuidei de ti. Vou lavar a louça, só ficar comigo. Posso ser teu boneco, vou esquecer a rua, vou
da casa, tá vazia a nossa cama. Não vejo a hora, o tempo demora. Morena, eu vou cuidar da casa, tá vazia a nossa cama. Não vejo a hora, o tempo demora. Morena, eu vou cuidar da casa, tá vazia a nossa cama. Não vejo a hora, o tempo demora. Estamos de volta e diante desta associação Baobá, como é que tem se desenrolado diante das vossas atividades e a nível das escolas e etc? Este projeto nós já lançámos, é o projeto Bulaué, nas escolas secundárias. O que nós fizemos foi criarmos um portfólio para cada universidade e centro de formação, onde cada portfólio contém informação como a descrição sobre os cursos, todos os cursos que as universidades têm, explicar mesmo o que é que o curso é em si, porque nós percebemos que muitas vezes os alunos vão seguir um curso que não sabem mesmo o que é que quer dizer, ou seguem porque os amigos vão, ou porque, e depois acabam por desistir, e nós queremos combater muito isso. Tem informações como as notas que é preciso, os exames de acesso, as vagas disponíveis, esse tipo de informações todas que nós tivemos acesso em Portugal facilmente e que aqui não tem. E queremos ter, agora estamos a trabalhar com a direção do ensino superior, do ensino superior e ciência, para que estes portfólios estejam presentes fisicamente em todas as escolas secundárias, para que todos os alunos em todos os distritos tenham acesso aos portfólios e a esta informação toda relativamente ao ensino superior. Muito bem, ainda à volta da sessão, acredito que ainda há mais coisas para nós sabermos. Por exemplo, acho que a Francisca tem algo ainda a nos dizer. Sim, como eu já tinha dito antes, nós vamos também dar apoio aos alunos na candidatura às bolsas internas, porque sabemos que o país tem muitas bolsas internas disponíveis para os alunos que queiram estudar aqui, e sabemos que há documentos que são difíceis e que nem todos são acessíveis a toda a gente, e nós queremos dar apoio nessa área. E também vamos ter aqueles testes vocacionais que eu referi há pouco, que são os testes que em Portugal se faz muito, que se chamam testes psicotécnicos. Nós aqui vamos fazer de uma forma um bocado mais simples, que é para aqueles alunos que não sabem qual é a área que querem seguir, qual é o curso que querem tirar, aquilo ajuda um bocado a perceber, ok, tens mais capacidades nas áreas das ciências, tens mais capacidades nas áreas das economias, e se calhar ajuda um bocado a encaminhar aquelas pessoas que ainda não sabem ao certo o que é que querem para o futuro. Muito bem, e um pouquinho destas atividades já têm feito, como é que tem sido, a reação ou a recepção? O pessoal tem reagido bem às vossas atividades no terreno? Sim, quando nós fizemos a sessão de esclarecimento no Liceu Nacional, os alunos mostraram-se muito interessados. Nós levámos o Centro de Formação de Budbud, que esteve a apresentar a própria da instituição, e os alunos, que eram os delegados de turma do 12º, tiveram a fazer perguntas relativamente a preços, aos próprios dos cursos. Mostraram-se interessados e que de facto não sabiam essa própria informação, e foi gratificante para nós saber e ver este interesse da parte dos alunos. Tem convivido com o pessoal da Agostinho Neto, como é que de facto tem, ali a vossa atividade também passa por isso, não é? Eu tenho informações que, pronto, foram a Agostinho Neto, ou estão em Agostinho Neto, enfim, tem convivido com o pessoal ali. A vossa associação também passa por aí, sensibilizar alguma coisa? Eu não percebi assim muito bem, não sei se conseguem esmiuçar isto. Nós estamos muito envolvidas. Foi a volta de campeonato, foi a volta enfim... Bem, contem-nos então, alguma atividade que fizeram em Agostinho Neto? Alguma atividade que fizeram em Agostinho Neto? Nós fizemos ontem uma distribuição de bens, como a família portuguesa nos trouxe bens que passa por roupa, sapatos e outro material didático, e distribuímos na Agostinho Neto em si. Amanhã iremos também ter outra atividade lá, mas ainda não está divulgada, portanto fica para nos seguirem, quem nos segue, e ver o que é que vai acontecer. Mas sim, nós falamos muito com as pessoas que vamos conhecendo na nossa idade, e já temos muita sorte em conhecer muitas pessoas da nossa idade mais ou menos, e que querem estudar e que querem ter um bom futuro. Tentamos um bocado dar a conhecer às pessoas que o país tem e oferece oportunidades para eles, e não precisam obrigatoriamente irem para Portugal ou outro país qualquer
para tirarem um curso superior ou uma formação e terem um futuro bom aqui em São Tomé. O que é que ainda nos resta saber em relação a esta associação? A parte dos apoios, Sim. queres falar? Isto é muito recente, portanto, qualquer apoio que nos deem para começar isto, nós agradecemos. Nós vamos lançar o nosso website na próxima semana, em princípio, e lá vai estar toda a informação relativamente aos apoios que nos podem dar, mas posso muito resumidamente dizer que vai passar por termos a possibilidade das pessoas se tornarem associadas, isto é, com uma contribuição de 5 euros trimestrais ou 20 euros anuais, e depois temos a possibilidade de donativo espontâneo, da pessoa doar qualquer valor que esteja disponível e que ache razoável para nos apoiar e nos ajudar no começo do projeto. Depois também queremos apelar a toda a gente que tiver bens, ou uma empresa, ou o que for, que nos queira dar, porque nós queremos muito começar com distribuições, como eu disse há bocado, e queremos muito alcançar todas as comunidades, roças, distritos do país aos poucos. Portanto, todos os bens são bem-vindos e nós queremos e precisamos deles. Muito bem. Acreditamos que quase tudo já foi dito em relação a esta associação. Não sei se gostavam de também lançar mais algum apelo, convidar mais alguém, não sei. Gostávamos só de referir a parte dos contactos. Para quem nos quiser contactar, nós temos o nosso Instagram, que é baobá.ong, também o nosso número é 9937832. Vamos lançar agora o website, como a Francisca disse, Facebook Associação Baobá e o e-mail geral@baobá.ong.com. Podem nos contactar por aí, nós estamos sempre atentas e vamos sempre responder, estamos disponíveis a qualquer coisa. Muito bem. O que me resta dizer é sucesso, força e que tenham sucessos ainda mais com a vossa associação e que consigam ajudar mais pessoas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, nós. E em nome de todos, nós ficamos por aqui para hoje. O encontro fica marcado para uma próxima oportunidade e até lá fiquem com mais uma música. Até breve.